Eleições 2020. Hoje é a primeira de um total de 5 sabatinas exibidas durante a primeira semana de novembro, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados, segundo pesquisa Ibope. Iniciativa que você só vê aqui na TV Gazeta, a única emissora aberta a dar espaço para todos os candidatos igualmente. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor, na definição das urnas. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E nesta nossa segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, agora eu converso com o Gilmar Tato, que é candidato pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Gilmar, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, na nossa outra entrevista nós falamos muito de pauta e agora eu queria começar falando mais de política. Eu queria questionar a posição do PT em relação às eleições. O PT que sempre foi uma força eleitoral, né, já elegeu prefeitos aqui em São Paulo e hoje você não está numa grande colocação nas pesquisas. Você atribui isso ao Partido dos Trabalhadores, a tudo que ficou da Lava Jato, o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Como é que você vê hoje a situação do partido? Denise, pesquisa não é eleição. Veja você, em 2018, teve governadores, candidatos ao Senado e o próprio presidente da República que ninguém acreditava que eles iam ganhar a eleição. O Zema, o Witzel, e acabou, assim, tinha 5% na semana da eleição e acabaram ganhando. E a pandemia há um imponderável na cidade. Eu estou na rua todos os dias e eu estou sentindo a força do PT. E olha que eu fiz campanha todas as eleições, mas vamos, do ponto de vista comparativo, 2016, 2018 e agora 2020, está muito bom fazer campanha. O povo quer o PT de volta, é isso que eu sinto. Então, nós temos que trabalhar. O PT tem uma capilaridade muito grande na cidade, é forte, principalmente na periferia, e eu estou atuando justamente aí. Eu estou na rua todos os dias, fazendo carreata, caminhadas, conversando com a população. Então, o jogo está jogado. E 15 dias é muito tempo. É muito tempo. Não, eu pergunto... num processo onde você tem dificuldade de fazer campanha, a população ainda não está assim, atenta ao processo eleitoral, tem dificuldade, inclusive, de fazer pesquisas em função disso. Então, eu estou bastante animado, eu vou para o segundo turno. Eu não sei quem vai, se é o Celso Russomano ou o Bruno Covas. Mas as primeiras posições estão em mudança. Eu pergunto muito pela posição tradicional do PT nas últimas eleições. Claro. Sempre foi uma força, não tinha essa questão de recuperar nas pesquisas, sempre estava entre os primeiros colocados, inclusive foi para o segundo turno na eleição presidencial. Né? A Erundina não foi assim. Ah, mas isso foi no passado, mas né? A Marta não foi assim, ela também estava lá embaixo. O do Haddad também não foi assim. Da Marta para a governadora, ela teve o voto útil, inclusive, ela acabou perdendo para o Covas, na época, acho que foi 53 mil votos, foi muito pouco. Então, o voto útil hoje é votar no PT. Esse é o voto útil. E a gente percebe, de qualquer modo, nas eleições municipais agora, uma polarização menor do que em 2018. Você acha que isso é favorável à sua candidatura? Você sabe que no início da campanha eu achava que, inclusive até de entrevista em relação a isso, eu achava que a polarização ia acontecer com o candidato Bolsonaro, o Russomano, e o candidato do Lula, o Gilmar Tato. E o que eu estou vendo é que a polarização caminha para isso, o candidato do Lula, Gilmar Tato, e o candidato do Dória, o Bruno Covas. Então há uma mudança. Eu confesso que eu estava acreditando que o Bolsonaro ia ter uma força forte aqui na cidade. Não está aparecendo, porque mais uma vez o Russomano começa bem e começa a cair. E eu acho que ele vai cair cada vez mais. O Russomano, ele não tem uma identidade, o eleitor dele não tem uma identidade própria. Então, e tem um eleitorado ali, que é um eleitorado petista. A gente identificou isso. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa ainda desconhecida, e de todos os candidatos que estão aí na linha de frente, o Boulos participou do processo do presidencial, o Russomano é conhecido por causa da televisão e participou de várias vezes, né, de campanhas. O Bruno é o Bruno que é o prefeito. Então, por isso que o Márcio França já foi governador. Então, o fato de eu não ser conhecido faz com que os simpatizantes do PT quer buscar um candidato que se identifica com ele.
E olha que o PT, nas próprias pesquisas, tanto do Datafolha como do Ibope, coloca que o PT tem em torno de 20% na cidade de São Paulo. E do ponto de vista comparativo, o Lula é o que mais consegue transferir para o seu candidato, aqueles que votariam com certeza no candidato do Lula. É diferente do Dória e do Bolsonaro. Então, qual que é a estratégia que eu estou fazendo? É me tornar conhecido. A televisão, ela ajuda, esses debates, essas conversas ajudam, mesmo o programa eleitoral gratuito ajuda, e também ter um volume de campanha na cidade, que aí o PT sai em vantagem, porque pela força, né, pelo tamanho do PT, acaba a gente assim, ganhando essa disputa na rua. Agora você vê uma parte do eleitorado do russomano, como você disse, sendo petista também. Uhum. E como é que você vê esse avanço forte do Boulos, que em outras pesquisas não foi tão bem, e ele certamente divide o eleitorado, inclusive alguns eleitores tradicionalmente conhecidos do Partido dos Trabalhadores declararam apoio a ele. Uhum. Tem aí uma divisão da esquerda? Não, é evidente que tem, e como teve no passado. Você vê que na reeleição do Haddad, a Marta saiu candidata, na época ela acho que ela estava no PMDB, e a Erundina saiu candidata pelo PSOL. O PSOL nunca apoiou o PT aqui na cidade de São Paulo. E é natural, até porque esses partidos menores, o PSOL, o PCdoB, em função da mudança da regra eleitoral e da regra da legislação eleitoral, eles precisam ultrapassar aquela cláusula de barreira. E não tem mais a chapa proporcional, fazer coligações proporcionais. E eles precisam sobreviver. Então, por isso que também... E quando você tem 2 turnos é para isso. No primeiro turno, os partidos lançam seus candidatos, apresentam suas plataformas, seus programas de governo, debatem com a sociedade a importância da democracia, o que pensa sobre a cidade, o que pensa sobre a democracia, o que pensa sobre os bairros e as áreas, o que pensa sobre o Estado. Então, é natural. E no segundo turno acaba se juntando, como sempre aconteceu. Veja, mesmo na época que existiu o Maluf, o PT apoiou o Mário Covas para o governo do Estado. E o contrário também aconteceu aqui na cidade. A Marta, quando foi para o segundo turno, quando ela disputou com o Maluf, também o PSDB apoiou. Então isso acaba acontecendo. Agora, Gilmar, em relação... A cidade de São Paulo, ela tem 30% que são progressistas, eleitores progressistas que votam nos progressistas. 30% de centro-direita. E tem 30% que depende da situação, da conjuntura, do momento, do candidato. Então... É isso que eu ia te perguntar, em relação à sua pauta mesmo, aí a gente indo para a pauta como candidato e possível futuro gestor da cidade. O que você acha que pode cativar mais o eleitor? Eu acho que no momento de pandemia, momento difícil, as pessoas estão sofrendo, diminuindo a qualidade de vida, aumento da pobreza. E o que identifica o eleitor é quem que consegue enfrentar essa desigualdade. E como enfrentar essa desigualdade. E aí a experiência conta. Ter coragem, ter pulso, conhecer a cidade, saber como enfrentar os problemas nessa diversidade. Então, isso eu tenho, quer dizer, eu aposto muito nisso, né? Você sabe que eu fui secretário da Marta e do Haddad, eu tive a oportunidade de reestruturar o sistema de transportes, enfrentar a máfia do transporte, fazer aqueles corredores de ônibus, que foi muito difícil na época, as ciclovias que foram muito polêmica, a redução de velocidade, que hoje ninguém mais critica, perceberam quão importante isso para a cidade, a alimentação escolar que eu implantei, a implantação das subprefeituras, quer dizer, isso permitiu que eu conhecesse a cidade, todos os bairros, todas as regiões. Nós implantamos 32 subprefeituras, 96 distritos. Então, eu acho que isso que faz com que as pessoas, a população vai começar a identificar, olha, nós não podemos entrar numa aventura como foi do Bolsonaro. Agora... Nunca foi presidente, né? Nunca disputou cargo executivo e deu no que deu. Agora, o Haddad teve dificuldade para a reeleição. O que você faria diferente hoje para ter uma gestão mais eficiente do que naquela época e que consiga conquistar de fato o eleitorado? O que você acha que poderia ter sido feito melhor?
Eu acho que cada momento é um momento. O Haddad pegou uma conjuntura difícil, um momento difícil do PT, um momento que no dia seguinte o Aécio, que disputou com a Dilma, não aceitou o resultado eleitoral, algo inédito no Brasil, e começou um processo de desmonte, né, de não viabilizar o governo da Dilma. E se aliou ao Cunha e começaram aquelas pautas bombas. Um momento difícil, a inflação crescendo, a economia não estava crescendo, e o Haddad acabou sendo vítima disso. O problema também do mensalão, que acusaram o PT na época. Então você acha que foi mais uma questão política nacional do que da cidade? Com certeza, e acabou tendo influência, não só na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. Veja você que o PT perdeu muitas prefeituras naquela época, e também a bancada de vereadores. Então não foi uma questão específica de São Paulo, foi no Brasil todo. Era muito difícil fazer campanha em 2016. 2018 já começou a mudar, porque o Haddad saiu candidato a presidente. O perfil, inclusive, do eleitorado, quem votou no Haddad em 2016, foi um eleitorado mais de classe média, pessoas de nível superior. 2018 já voltou, o eleitor já começou a ser de novo um eleitor mais com as características do PT, mais de classe C, D e E. E é exatamente isso que eu observo hoje. Acontece muito com o eleitor que eu estou tendo, que eu estou ganhando aos poucos, e que o Boulos tem. O eleitor do Boulos é mais de nível superior, rico, e o meu eleitor, na medida que eu estou começando a crescer nas pesquisas, você vê que é da classe C, D e E, é o que as pesquisas apontam. Então, eu aposto muito no meu crescimento nessa reta final, de você pegar esse eleitor que neste momento está com o Celso Russomano, principalmente. Agora, você ainda tem que brigar um pouco com aquela ideia que ficou da Lava Jato, das investigações contra o PT, não tem? Mas você sabe que em função da Intercept, em função do Moro ter assumido o Ministério da Justiça, do Bolsonaro, ficou claro que aquilo foi uma farsa que montaram para o Lula não ser candidato, a condenação, a prisão do presidente, era no sentido dele não ser candidato, porque todo mundo sabia que ele ia ganhar a eleição. Ele estava em primeiro nas pesquisas, mesmo quando estava preso, estava em primeiro, e hoje tem todo um movimento na sociedade brasileira que perceberam que a perseguição foi em função disso. E tem um processo no STF pela anulação, colocar em suspeição a ação do Moro naqueles processos do presidente Lula. Eu espero que o STF haja com justiça, porque realmente não tem sentido o cara que instrui, o cara que julga, no dia seguinte ele vira ministro do presidente. Mas você ainda tem que brigar com uma rejeição. Sim, mas todo partido grande e polêmico que tem propostas, principalmente na área social, é uma característica também, é bem aceito, mas também tem rejeição. Se você pegar o PT, no Brasil deve ter em torno de 20% a aceitação do PT, o segundo partido não tem nem 2%. Então, ao mesmo tempo que o PT tem uma força política social importante, que isso é bom, ao mesmo tempo tem gente que é contra. Mas essa é a graça da democracia. Nós temos que exercêla a todo momento, e tem gente que não gosta disso, né? O Bolsonaro é um deles, e nós temos que ir aperfeiçoando cada vez mais a democracia, e é um aprendizado que todos devem aprender com isso, e o PT tem dado mostra, desde o processo da democratização, que aposta na democracia e aposta no diálogo, e foi assim quando se construiu, foi assim quando governou o país e quando governou a cidade de São Paulo por 3 vezes. Eu conversei aqui com o Gilmar Tato, que é candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Gilmar, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Você.